Vamos mergulhar em um dos momentos mais marcantes da história do esporte brasileiro, a conquista do tetracampeonato mundial de futebol lá em 1994. Foi uma vitória que, olha, significou muito, mas muito mais do que só um troféu. Quem viveu aquele momento, com certeza se arrepia só de ouvir isso. É o som da pura catarse, sabe? A explosão de uma emoção que estava presa por muito, muito tempo. Esse grito do Galvão Bueno ali, abraçado com Pelé, ecoou pelo Brasil inteiro e virou a trilha sonora daquela conquista histórica. Mas por que essa vitória foi tão especial assim? O que é que tinha por trás daquela comemoração toda? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo e ver o contexto que fez essa final de Copa do Mundo ser algo muito maior que um simples jogo. Então vamos lá, direto para o palco dessa final histórica, o famoso duelo no Rose Bowl. O cenário era esse, Estádio Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, dia 17 de julho de 1994. De um lado, o Brasil, do outro, a Itália. Duas gigantes do futebol mundial, e as duas querendo o tetracampeonato. A pressão, você pode imaginar, era gigantesca. E o jogo foi tenso, disputado, truncado, mas sem gols. Nem no tempo normal, nem na prorrogação. Depois de 120 minutos de um calor absurdo e uma batalha tática, o placar continuava lá, teimoso, 0-0. O destino do título ia ser decidido do jeito mais dramático possível. Pela primeira vez na história das Copas, o campeão do mundo ia ser decidido nos pênaltis. Era o teste final de nervos, de técnica e, claro, de sorte. Tanto para os jogadores quanto para os torcedores. E eram esses os caras que carregavam a esperança de um país inteiro nas costas. Um time liderado pelo capitão Dunga, com a genialidade da dupla Romário e Bebeto lá na frente e a segurança do Taffarel no gol. Cada um deles estava prestes a fazer história. Agora, para a gente entender de verdade o peso daquele momento, a gente precisa sair um pouco do campo e olhar para o que estava acontecendo aqui no Brasil. Porque aquela final era muito, mas muito mais que um jogo de futebol. 24. Guarda esse número. Era o número que assombrava o torcedor brasileiro. 24 anos de espera, de frustrações, de bater na trave. Desde aquele time mágico de 1970, o Brasil não sabia o que era ser campeão do mundo. O jejum era longo e doía. E, para piorar, além dessa ansiedade toda do futebol, tinha uma ferida aberta no coração do Brasil. O país inteiro vivia um luto profundo, um sentimento de perda que unia todo mundo. Pois é, pouco mais de 2 meses antes da final, no dia 1º de maio, o Brasil perdeu um dos seus maiores ídolos, Ayrton Senna. A morte do piloto deixou o país em estado de choque. Então a seleção entrou em campo não só com a pressão do jejum, mas também carregando o peso desse luto nacional. E os jogadores sabiam disso. Depois da vitória nos pênaltis, num gesto que conectou o esporte com a alma do país, eles abriram uma faixa em campo dedicando o título ao Senna. Aquela vitória no futebol virou uma homenagem, sabe? Um momento de alívio e celebração no meio de tanta dor. Mas olha, a Copa de 94 não foi marcante só pela vitória brasileira, não. O torneio inteiro foi recheado de acontecimentos que entraram para a história do futebol. Foi um torneio de extremos, realmente. Do choque que foi a exclusão do Maradona por doping, à tragédia inacreditável do zagueiro colombiano Andrés Escobar. Mas em contraste com esses dramas, o evento foi um sucesso de público gigantesco, com uma média de espectadores nos estádios que é recorde até hoje. E claro, quem é que não se lembra disso aqui? A comemoração em Bala Neném do Bebeto. Um momento de pura alegria, de pura criatividade, que virou um marco cultural. Foi copiada no mundo inteiro e virou um dos símbolos daquele time. Além de tudo isso, a Copa viu uns recordes individuais bem impressionantes. Tipo o russo Oleg Salenko, que marcou 5 gols num jogo só, e o camaronês Roger Milla, que se tornou o jogador mais velho a fazer um gol em Copas, com 42 anos de idade. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que a gente tem é uma história muito poderosa. A vitória de 94 não foi só sobre futebol. Foi sobre superação, sobre homenagear um ídolo que se foi e, principalmente, sobre dar a um país inteiro um motivo para sorrir de novo. Foi um alívio coletivo, uma alegria que todo mundo precisava. E aí fica aquela reflexão, né? Se a gente parar para pensar, o jejum de 24 anos, o luto nacional pela perda do Senna. Será que essa conquista de 94 não foi, no fim das contas, o título de Copa do Mundo mais significativo para a história do Brasil?